Bem-vindos ao canal Fisicamente. Estamos aqui com o nosso livro 1, das questões extras, aula 2, Introdução à Cinemática e Movimento Uniforme, com o exercício da Estadual do Rio de Janeiro de 2016. Solta a vinheta, Fisicamente, e vamos grifar as coisas importantes. A figura abaixo mostra dois barcos, tá aqui, que se deslocam em um rio em sentidos opostos. Então, um barco está descendo, um barco está subindo. Muito cuidado com o sinal da velocidade quando você tiver móveis, em sentidos opostos. Por quê? Quando você chama essa velocidade aqui de um valor, e ela está indo para a direita, geralmente a gente associa a direita como positivo, Então, essa outra velocidade tem que ter um sinal negativo, tá? Porque lembrando, velocidades são grandezas vetoriais. E o sentido do vetor é indicado pelo sinal negativo, Sinal negativo indica que você está escrevendo o vetor oposto. Então, as suas velocidades são constantes, importante, dá para usar ΔS, ΔT, e a distância entre eles, no instante t, é igual a 500 metros. Então, a gente tem aqui que essa distância é de 500 metros. Vamos anotar. Daqui até aqui, os dois centros, A gente está considerando que eles são pontos materiais, E essa distância é de 500 metros. Beleza. Nesse sistema há três velocidades paralelas, cujos módulos, Então ele vai dar o módulo da velocidade. Cuidado, hein? Ele está dando só o valor absoluto. Em relação às margens do rio. Então, como ele está dando em relação às margens, o referencial é quem está fora desse rio olhando as coisas acontecerem, Então, e lembrando também que na cinemática tudo depende do referencial. Então, se a gente alterar o referencial, essas velocidades são alteradas também, tá? Então, a gente tem aí, barco 1 e o barco 2 estão a 5 metros por segundo, e a velocidade da água é de 3 metros por segundo, da correnteza. Ou para a direita ou para a esquerda, que ele não especificou, Estime em segundos, então ele quer saber o tempo, necessário para ocorrer o encontro dos barcos, a partir de T, a partir dessa situação. Então, antes da gente resolver esse exercício, vamos para o que você deveria saber. Bom, o que é importante você saber nesse exercício? A maneira mais rápida de resolver ele é utilizando a ideia de velocidade relativa. Tem como fazer sem utilizar isso? Tem. Só que fazendo por velocidade relativa, você ganha bastante tempo. Eu vou explicar então o que é velocidade relativa, para a gente poder resolver por velocidade relativa, e depois eu resolvo como se fosse um exercício de cinemática com referencial ligado. Então vamos lá, aqui coloquei algumas situações. Primeiro, eu tenho dois carros, e um observador aí parado na pista, tá? Esse carro aqui, ele tem uma velocidade. Essa velocidade é sempre em relação a alguém, tá? Então esse carro ele está, por exemplo, a 100 km por hora. Em relação a quem? Em relação a essa pessoa parada na terra. Quando não se fala o referencial, se assume que o referencial é alguém olhando o movimento de fora, tá? Então essa pessoa, como está parada, esse carro está a 100 km por hora, mais rápido que ela. Essa é a velocidade relativa aí desse carro em relação à pessoa. E esse outro carro aqui, ele está a 80 km por hora. De novo, em relação à pessoa que está parada. Obviamente aqui você vai perceber que vai chegar uma hora que o carro de trás vai alcançar o carro da frente, O que eu quero que você entenda é que dá para escrever essas velocidades não sendo 100 e 80. Dá para a gente alterar o referencial, ou seja, colocar essa pessoa dentro de um dos carros. E aí as velocidades vão mudar completamente, porque agora o referencial mudou. Então, por exemplo, peguei essa pessoa aqui, e coloquei ela dentro do carrinho que está a 80 por hora. Então tenta se colocar dentro desse referencial. Quando você se coloca nesse referencial, o carro passa a ficar parado. Por quê? Se a velocidade é em relação a alguma coisa, você está dentro do carro, você olha, o painel está no mesmo lugar, o banco do seu lado direito está no mesmo lugar, então a velocidade desse carro para você é zero. Agora, quando você olha para trás, esse carro aqui amarelo, ele está cada vez mais se aproximando na sua direção. Então, você vai enxergar esse carro vindo na sua direção. Então, esse carro tem uma velocidade diferente de zero. Já o carro que você está, é como se ele tivesse parado. E ele realmente está, Se o referencial for você, ele realmente está parado. Quando você olha para o lado, o carro não se mexe, Ele não fica mais rápido que você e nem mais lento. Então, como que eu posso provar, matematicamente, que eu estou parado, Que eu estou em repouso em relação ao carro B? Eu sempre vou calcular a minha velocidade relativa, ou seja, a velocidade do carro B em relação a mim, Vou colocar aqui em relação à pessoa, Vou chamar esse cara aqui de P. Então vai ficar assim, a velocidade do carro B vai ser a velocidade dele, que é 80 km por hora, sempre menos a velocidade do referencial, que no caso vai ser aqui 80 km por hora também. Lembrando que a pessoa, ela tem uma velocidade, que seria um vetor horizontal para a direita, de 80 km por hora.
O carro também tem essa mesma velocidade, que é um vetor horizontal para a direita. Se você subtrair uma velocidade da outra, você vai ter o repouso, né? Ou seja, esse carro está a 0 km por hora em relação à pessoa. Agora, se você for calcular a velocidade do carro A, e aí vai ficar assim, ó, a velocidade do carro A em relação à pessoa vai ficar a velocidade que o carro A tem, que é 100 km por hora, ou seja, um vetor aqui, ó, horizontal para a direita, menos o vetor velocidade da pessoa. Como é horizontal para a direita, né, e vale 80 também, então vai ser menos 80. E aí você vai ter uma velocidade relativa de 20 km por hora. Vê se isso aqui não faz sentido agora, ó. Para a pessoa que está dentro do carrinho B, o carro B está parado. Isso faz sentido, né? É só pegar a velocidade do carro e subtrair a velocidade da pessoa, que é o referencial. E aí eu vou ter 0 km por hora. Já para a pessoa, o carrinho A está indo em direção a ela a 20 km por hora. Isso faz sentido, porque você pega a velocidade do carro A e tira a velocidade do nosso referencial. E aí a pessoa que está no carro B, ela vai olhar para trás e vai ver o carro A indo na direção dela. É como se ela tivesse parado e o carro A estivesse indo na direção dela. Beleza? Tanto é que, quando acontecer a ultrapassagem, o carinha que está no carro B vai ver o carro A ultrapassando ele a 20 por hora, bem devagar, mesmo ele estando a 100 km por hora em relação à pista. Deu para entender a ideia de velocidade relativa? Então a gente vai convencionar que a velocidade de um objeto em relação a um referencial sempre vai ser a velocidade do objeto menos a velocidade do referencial. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui de vetores, né? É que eu não entro muito nessa parte de vetores, porque todos os vetores aqui são horizontais e para a direita. Então não vai influenciar muito aqui a gente ficar pensando em vetor. Então a gente pode pensar desse jeito. É só a gente subtrair uma velocidade da outra. Tá? Vamos ver o caso de baixo. Se a gente colocar o referencial no carrinho A, aí a gente tem que estar parado em relação ao carro A, né? Então a velocidade do carro A em relação à pessoa vai ser velocidade do carro A, 100, menos velocidade da pessoa, 100 também. Os dois aqui têm uma velocidade horizontal para a direita, né? Então, um menos o outro vai dar 0. E aí, eu provo matematicamente que eu estou parado em relação ao carro A. Agora, se eu quiser calcular a velocidade do carro B em relação à pessoa que está lá no carro A, aí fica a velocidade do B, né, que é aqui horizontal para a direita, que vale 80, menos a velocidade do referencial, né, que ele está a 100 por hora, menos 100. Ou seja, eu vou ter menos 20 km por hora. O que significa isso? Significa dizer que para a pessoa que está no carro A, ela está parada e o carro B está vindo em direção a ela. E é exatamente isso que acontece no referencial da pessoa no carro A. Para a pessoa que está no carro A, é o carro B que está dando ré, por mais estranho que isso pareça. Então, essa é uma maneira de você calcular a velocidade relativa. Você pega a velocidade do objeto e subtrai a velocidade do referencial. Tá? Muito cuidado quando os carros estiverem em sentidos opostos, que é o que eu vou fazer agora. Agora, se a gente pegar aqui, ó, nosso carrinho A, que está a 100 km por hora em relação a alguém que está na pista, né? E o nosso carrinho B, que agora está a 80 km por hora em relação a alguém que está na pista, só que eles estiverem indo um em direção ao outro, como é que ficaria a velocidade do carro A em relação ao referencial que está no carro B? Ó? Então, a velocidade do carro A em relação a essa pessoa que está no carro B. A gente vai pegar a velocidade do A, que seria 100 km por hora, e a gente vai subtrair com a velocidade do B. Só que, ó, muito cuidado, o vetor velocidade do carro A está para a direita, e o vetor velocidade do carro B está para a esquerda. Então, esse 80, na verdade, ele tem que ganhar um sinal negativo, para indicar que o vetor está oposto ao sentido escolhido, que foi para a direita. Então, aqui eu vou ter um menos 80. Qual é a consequência disso? A velocidade do A para a pessoa é de 180 km por hora. Então, essa pessoa no carro B, ela vai se sentir em repouso, parada, e vai ver um carro se aproximando a 180 km por hora. Então, essa é a velocidade relativa do carro A em relação à pessoa. Isso explica, por exemplo, por que as colisões frontais são as mais perigosas, né? Porque é uma colisão onde a velocidade relativa dos dois carros é a soma das duas velocidades, tá? Porque uma está em um sentido e a outra está no sentido oposto. Então, a hora que a gente subtrai a velocidade do objeto menos a do referencial, isso vai, na verdade, virar uma sominha aqui por causa dessa regrinha do sinal. Então,
Então, muito cuidado com isso, que provavelmente a gente vai enfrentar no exercício. Sabendo disso, vamos voltar para o exercício. Então vamos lá, no nosso exercício, para facilitar as contas, a gente vai fixar o referencial em uma das lanchas, tá? Qualquer uma vai funcionar. Vamos fixar o referencial aqui, ó, na lancha 1. Aqui está a nossa pessoa, né, o nosso referencial. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos calcular primeiro a velocidade da lancha 1 em relação a essa pessoa. A gente sabe que tem que dar zero, porque está parado, né? Então vai ser a velocidade da lancha 1 menos a velocidade da pessoa, que vai ser a mesma e vai dar zero. Nesse caso, qual é a velocidade da lancha 1? A lancha 1 está a 5 metros por segundo, mas aqui a gente tem um problema, né? Porque a gente tem correnteza também. Então essa correnteza ela pode ajudar essa lancha a ficar mais rápida ou deixar essa lancha mais lenta, né? Nesse caso, a gente tem que escolher para onde está a correnteza, porque o exercício não falou. Vamos supor que a correnteza está indo para a direita, ó, a 3 metros por segundo. Então, se essa lancha está a 5 metros por segundo, eu vou somar a velocidade da correnteza. Então, essa é a velocidade da lancha 1, 8 metros por segundo, porque ela está sendo empurrada, né, pela água. E aí eu vou tirar a velocidade da pessoa, que também está a 8 metros por segundo, e aí obviamente vai dar zero. A gente sempre sabe que a velocidade do referencial sempre tem que ser zero, tá? Beleza. E agora, como é que seria a velocidade da lancha 2 em relação à pessoa? Seria o seguinte, seria a velocidade da lancha 2 menos a velocidade da pessoa, né? A gente já sabe que a pessoa está a 8, né? E aí lembrando, né, gente, que essa velocidade aqui, ó, o nosso 8, a nossa convenção é que para a direita é positivo. Então esse 8, ele é positivo para a direita, né? Então escrever isso aqui, ó. Aqui eu tenho um 8 mais, né? Mais 8 metros por segundo, que é a da lancha mais a da correnteza. Só que a velocidade da lancha 2, ela vai ser um vetor para cá, ó. E esse vetor aqui, ele é pequenininho. Por que ele é pequenininho? Porque eu tenho a velocidade da lancha é 5 metros por segundo, mas a correnteza atrapalha, né, de 3 metros por segundo. Então sobra aqui, ó, 2 metros por segundo de velocidade da lancha 2. Só que muito cuidado, se está indo para a esquerda, esse não foi a nossa convenção, esse valor é negativo, né? Então a velocidade da lancha 2 é menos 2, e aí eu vou tirar a velocidade da lancha 1, que é de 8 metros por segundo. E aí eu vou ter uma velocidade de menos 10 metros por segundo, né? A gente pode até tirar aqui e colocar metros por segundo. Ou seja, qual é a conclusão disso? Se a gente considerar que a pessoa está na lancha parado, essa lancha vai vir em direção a ela com 10 metros por segundo de velocidade em módulo, tá? Então a gente pode usar essa velocidade aí para poder calcular o tempo que demora, né? A velocidade relativa dos dois vai ser 10, não vai importar um sinal, né? Porque o sinal só vai indicar que um está indo para a direita ou para a esquerda. O nosso ΔS, que ela tem que percorrer, lembrando, se a gente parou a lancha, né, tá vendo? A velocidade relativa é zero. Então, só essa que se movimenta. Então, ela vai ter que andar os 500 metros, né? Então, vai ser 500 dividido por ΔT. Portanto, o nosso ΔT é de, passa para lá multiplicando, né? 50 segundos. Então, essa seria uma maneira rápida de você resolver esse problema. Tá? Então, retomando, a gente escolheu essa lancha para chamar de referencial, e aí quando a gente escolhe uma lancha, ela vai para a velocidade zero, né? Ela fica em repouso. A gente mostrou isso aqui, ó. Velocidade da lancha 1, que seria 8, né? Que é a do rio mais da correnteza, menos a velocidade da pessoa que está aqui na lancha 1, que é 8 também. Então ela ficou parada. E aí a velocidade da lancha 2 vai ser a velocidade da lancha 2, que seria o 5 dela, menos 3, porque a correnteza aqui está atrapalhando essa lancha, tá? Então, a gente colocou menos 2, só para lembrar que como essa velocidade está contra a trajetória, então ela é negativa. Então ficou aqui, ó, menos 2, menos que vem da formulinha de velocidade relativa, né? A velocidade da pessoa na lancha 1, que é 8. Isso deu menos 10. Então indica que, se o referencial estiver na lancha 1, é a lancha 2 que está indo em direção a ela com 10 metros por segundo, tá? E aí a gente pode usar isso para calcular a velocidade relativa usando um ΔS, ΔT simples, né? A nossa velocidade é de 10 metros por segundo, essa lancha tem que percorrer 500 metros, e a gente calculou o tempo que deu 50 segundos. O que seria legal aqui, ó, você tentar refazer esse exercício sozinho, só que colocando o referencial na lancha 2. Você tem que chegar nesse mesmo 50 segundos. É claro que a conta aqui ela vai alterar totalmente, porque você vai alterar um referencial, mas ela tem que chegar nos mesmos 50 segundos. Então é isso. Se você quiser que eu resolva esse exercício com o referencial na outra lancha, ou resolvendo sem velocidade relativa, colocando o referencial fora das duas lanchas, né? Como alguém olhando de fora isso, é só deixar o pedido aí nos comentários que eu resolvo e posto aí mais tarde. Por enquanto é isso, então fui!